Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao meu canal e hoje eu convidei uma pessoa muito especial, Dr. Michel Malverde, nutrólogo, que vai estar falando um pouquinho para vocês sobre a área de atuação dele e a diferença entre nutrólogo, nutricionista e endocrinologista. Seja bem-vindo, Michel, mais uma vez. Olá, Joana, muito obrigado primeiramente pelo convite. Olá a todos vocês. Olá, pessoal, estamos aqui, vamos conversar um pouquinho, vamos esclarecer várias coisas, vários assuntos. Estou aqui à disposição da Joana e, claro, de vocês, né, para a gente fazer aquele bate-papo gostoso, fluido. Aqui é um bate-papo, não é entrevista, né, Joana? E é isso, assim, já vamos começar como a Joana já introduziu, né? Eu sou o Dr. Michel, médico, tá? Então já começando a diferença aí entre um nutrólogo, nutricionista, por exemplo, é que o nutrólogo, ele é médico, então ele faz a faculdade de medicina ali, os 6 anos, e depois vai fazer a especialização, né? A pós-graduação, residência, enfim, na área de medicina, tá? Então a gente já começa por aí a diferença. Basicamente, eu atuo como? Lá no meu consultório, né? Antes de começar a introduzir os assuntos mais específicos, eu trabalho em Vitória, no consultório, em Jardim da Penha, tá? Lá na Clínica Med Mais. E a minha área de atuação, basicamente, é trabalhar com otimização. Então, Joana, eu vou estar sempre falando, sempre em otimização, otimização de saúde, mais do que tratar doença, tá? Porque, obviamente, eu trato doença também no consultório, né? Mas eu vou estar tratando o indivíduo por trás dessa doença, tá? Então, a gente vai estar trabalhando com corpo, com mente, com espírito, enfim, tentando aliar os pilares que eu chamo aí da medicina, os pilares da medicina preventiva, para a gente trabalhar sempre com otimização. E aí trabalhamos com otimização metabólica, otimização hormonal, otimização de vitaminas, otimização nutricional, otimização de sono, otimização de atividade física, otimização do controle e gerenciamento do estresse, enfim, vamos falar sempre de otimização. Então, Michel, no caso, o nutrólogo, ele trabalha o equilíbrio do ser humano como um todo. Exatamente, Joana. Basicamente, gosto sempre de falar dos pilares para uma vida mais saudável, tá? Então, como eu já até falei aqui, a gente vai trabalhar com otimização, tá? Vamos pegar esses pilares que é a otimização do sono, de atividade física, plano alimentar ou dieta, como vocês preferirem, tá? Otimização de níveis metabólicos e hormonais, quando necessário, claro. Diminuição de níveis inflamatórios, e essa inflamação aqui, Joana, ao contrário da inflamação que todos vocês já conhecem muito bem, que é a inflamação aguda, que a gente está falando, por exemplo, de uma amidalite, estamos falando de uma sinusite, de uma rinite, enfim, eu vou estar falando aqui principalmente da inflamação crônica subclínica. Essa inflamação, Joana, como você também sabe muito bem, ela está na base da maioria das doenças que mais matam hoje em dia. Pressão alta, diabetes, infarto, AVC, o próprio câncer, né? E trazendo até para os nossos dias atuais a própria Covid-19, mostrando para a gente que quanto mais inflamado, mais você aumenta a chance de evoluir com quadros mais graves, até com a morte, né? Não dependendo da idade, isso depende da idade. Por que eu falo isso? Tenho pacientes de 20 anos com níveis metabólicos e hormonais de uma pessoa de 60, 70, 80, que tá, desculpe o palavrão aqui, fudido, tá? E temos também pessoas com 60, 70 anos, tem vários pacientes assim com níveis metabólicos e hormonais de uma pessoa de 20 anos de idade. Pode ter certeza absoluta que se essa pessoa pega um Covid, 60, 70 estando bem, ele vai estar muito mais protegido do que essa pessoa com 20, que é sedentário, que se alimenta mal, que está todo inflamado. Tá? Caberia um dia para a gente conversar só de inflamação aqui, tá bom, Joana? E temos um sexto pilar que é o controle e gerenciamento do estresse. A gente sabe que o estresse está no nosso meio, é uma das coisas que mais mata hoje em dia, comprovadamente. A gente tem que aprender a controlar e a gerenciar. Quando a gente ajusta os outros 5 pilares, esse sexto pilar, Joana, fica muito mais fácil da gente conseguir controlar. Mas às vezes, pessoal, a gente precisa lançar a mão aí de uma meditação, de um yoga, algo que a gente consiga pegar aqui a nossa mente, esvaziar e deixar que o nosso corpo flua, que a gente consiga viver bem, que a gente consiga estar com nossos amigos, até tomar nossa cervejinha no final de semana, a gente consiga estar com a nossa família, com os filhos, enfim, com os cachorros.
E importante demais essa questão do controle e gerenciamento do estresse. Eu vejo no laboratório, Michel, os pacientes chegam e questionam aquele exame. Mas, Joana, o que eu faço para baixar meu triglicerídeo, meu colesterol? Nossa, o meu cortisol está tão alto. E eles estão perdidos. E esses pacientes, Michel, muitas vezes vêm de uma consulta médica. Como eu vejo uma necessidade muito grande da presença do nutrólogo estar mais presente na vida desse paciente que está em desequilíbrio. Porque eu, Joana, não sou médica e eu vejo a necessidade de eu falar isso para o paciente. Não adianta você cuidar só da dieta se o seu sono não está em equilíbrio, se você não faz atividade física, se você não está com a espiritualidade em dia. Porque é o que você falou, é um equilíbrio. Não adianta a pessoa lutar contra o triglicerídeo alto a vida inteira se ela não quer, se ela não tem força de vontade ou se ela não consegue psicologicamente sair da zona de conforto. Então, assim, a sua posição é importantíssima e quem dera se todo mundo tivesse essa consciência de procurar um médico para buscar o equilíbrio no geral. É isso aí. Porque a história do pilar é exatamente essa. Se uma perninha está mais, ou a roda da vida, a gente vai estar falando um pouquinho também sobre a roda da vida, o que adianta suas taxas estarem, fiz meus exames e está tudo ok, mas sim, e a sua cabeça? E sua atividade física? Porque eu já fiz exame de pessoas obesas, mórbidas, que têm taxas normais, Michel. Isso aí. Mas não está normal. É visível, é notório, não está normal. A depressão está instalada, o sobrepeso está instalado. Então, assim, por isso que eu te convidei para essa entrevista. Para a gente poder ajudar as pessoas clarear, ter clareza sobre o que é a vida. O que é a vida? Você vai jogar a sua vida... a vida é curta. Então, aí sim que a gente tem que cuidar mais dos pilares. Para sustentar. E aí sim, você ter embasamento para cuidar e educar um filho, criança, e aí sim você vai estar preparado para cuidar do seu pai idoso, né? Então, Michel, a primeira pergunta é a seguinte. A gente já está aí falando um pouquinho e talvez já vai dar para entender o porquê dessa pergunta. Por que tantos exames? Por que o nutrólogo pede tanto exame? Essa pergunta é bem importante, tá, Joana? Bem interessante, mas realmente, eu lanço mão de muitos pedidos de exame, tá? Mas mais do que isso, o que eu acho triste primeiro, muitas das vezes até o próprio profissional, o colega médico, ele solicitar o exame, que seja 5 exames e não saber interpretar. Tá? Então, eu solicito ali na faixa de 50, 60, 70 tipos de exames laboratoriais, aí temos aí ultrassonografia, enfim, mas o importante é saber avaliar esses exames, tá? Normalmente eu solicito e ali é justamente tentando pegar toda essa conversa que a gente fez, dos pilares da vida saudável. Então eu vou pegar o paciente, normalmente eu vou ter a minha primeira consulta, vai variar em torno de 1h30, 2 horas, justamente para a gente tentar esclarecer todos esses pontos, tá? E aí eu vou examinar o paciente, vou fazer uma bioimpedância com ele ali. No decorrer da consulta, vou começar a fazer a anamnese, conversar com o paciente, ver ele todo clinicamente, para depois eu ter o tempo para poder começar dos exames, começando a falar da bioimpedância que a gente fez ali no dia da consulta, dos exames laboratoriais, exames de imagem, e aí a gente consegue fechar, ou pelo menos tentar fechar esse tudo, porque eu falo, 1h30, 2 horas de consulta é um tempo importante, mas eu consigo ver muitas coisas de você lá, Joana, mas eu não consigo entender sua vida inteira. Eu realmente acho admirável que às vezes, de repente, um profissional com 5 minutos já consiga resolver isso tudo. Eu não consigo, tá? Mas essa questão dos exames, então, ali eu estou justamente buscando, melhor dizendo, avaliar o quê? Taxa de vitaminas, hormônios, minerais, que junto com a clínica do paciente, junto com as queixas dele, junto com o exame físico que eu olhei ali, a gente vai tentar fechar o quebra-cabeça para sempre buscar a otimização. E aí, Joana, é super interessante que eu converso com os pacientes sempre, que vai ter um nosso momento ali que fica aproximadamente entre 20 e 25 minutos, que estamos falando só de exames laboratoriais na consulta, que aí eu vou falar,
a gente tem os níveis normais do laboratório, que você sabe disso muito melhor do que eu, né, Joana? Mas ali eu vou estar sempre buscando níveis ótimos. Então, tanto que a minha tabelinha lá do computador, do meu sistema, eu vou estar sempre ajustando e colocando nos limites ótimos. Um exemplo aqui, a vitamina D, por exemplo. A vitamina D a gente tem o normal entre 30 até 100 ou 120 aí, dependendo da avaliação, do laboratório e tal. Eu vou estar sempre buscando ir para o último quartil. Então, assim, pelo menos 50 de vitamina D. Mas aí, depender da clínica do paciente, dependendo se ele tem alguma doença autoimune e tal, meu paciente vai estar girando entre 80 a 100 de vitamina D, avaliando. Ah, mas não é só a vitamina D. Aí, já com a vitamina D, a gente vai avaliar o cálcio, o paratormônio, para poder a gente olhar justamente o que é algum risco de intoxicação do paciente, tá? Então, ali a gente vai buscar níveis ótimos. Por que eu falo sempre de níveis ótimos, Joana? Porque normal é diferente de ótimo. Então, se você tem uma pessoa com 30 de vitamina D, a pessoa com 100 de vitamina D é totalmente diferente. Se você tem uma mulher com 10 de testosterona, a gente tem de 10 a 100 aí os níveis normais, você tem uma mulher com 10 de testosterona, você há de convir comigo que é totalmente diferente de uma mulher com 75 de testosterona. Então, assim, são níveis totalmente diferentes. Então, a gente vai estar buscando otimização. Quanto mais ótimo você tiver nos seus níveis de corpo, né, nessa parte de composição corporal, nos seus níveis metabólicos e hormonais, Joana, pode ter certeza absoluta que você vai estar mais distante das doenças. Ah, Michel, você encontrou um milagre para não adoecer. Não, não é isso que eu estou querendo dizer. Estou querendo dizer que quanto mais estivermos nos níveis ótimos nossos, as chances das doenças chegarem, elas ficam muito mais distantes. Se você for se tornar diabético ali com 40 anos de idade, de repente você vai se tornar ali com 60, 70, ou nem vai se tornar diabético, tá? Então é dessa medicina, é disso que nós estamos falando. As análises clínicas, a medicina evoluiu demais, a gente tem que acompanhar essa evolução, a gente não pode ficar nessa medicina de 17 anos atrás. A medicina que eu me formei há 10 anos, lá da faculdade, hoje, obviamente, eu utilizo ainda muitas coisas de lá, mas muita coisa eu já esqueci, eu aprendi de lá para cá. Então a gente não pode ser aquele profissional que aceita a estar naquele tempo de 2 décadas atrás. As coisas evoluíram. E outra coisa, Michel, que você falou, eu tive um start agora. É muito diferente, eu, Joana, cuido do meu peso, cuido dos meus exames, das minhas taxas, cuido da minha mente, cuido da minha espiritualidade. Eu tenho essa consciência, sempre tive, isso vem de família e tal. Eu iria na sua consulta, você pediria os exames, a gente ia otimizar a Joana. Vamos colocar ela no seu melhor. Ok. Diferente de uma pessoa, por exemplo, obesa ou que chega para o Michel cheio de complicações. Essa pessoa tem que ter paciência. O problema dela não vai ser resolvido em 1, 2 consultas ou em uma consulta e uma consulta de retorno. O problema dela vai muito além. Às vezes o paciente pode ficar muito tempo, né, Michel, sendo acompanhado? Como que é? Se você pegar hoje um paciente obeso, diabético, todo descompensado, em todos os pilares. Como que é esse processo? Ele perdura por quanto tempo? Depende só do paciente, da boa vontade, às vezes, ou da doença? Como é que é isso, Michel? Conta um pouquinho pra gente. Eu até brinco com o paciente, às vezes o obeso chegando ali, que muitas das vezes ele vai ter que se casar comigo, tá? É porque a doença, a obesidade, a gente já sabe que é uma doença crônica, que mesmo a gente emagrecendo aquele paciente, ele vai estar com essa doença instalada ali na cabeça dele, na mente. Então a gente leva um tempo. Então eu vou falar que o ideal é que a gente acompanhe esse paciente por anos até, tá? Só que, Joana, eu tenho que ser bem sincero com você, que se eu pego um paciente, ele chega até mim, um cara é obeso, e nos primeiros, de repente, 30, 60 dias, a gente não consiga baixar ali 10, 15 quilos do paciente, provavelmente esse paciente não volta mais no meu consultório. Porque ele desanima, ele se desestimula. Se eu chego e falo com um paciente de 130, 140, 150 quilos, não vai para academia. Fala que é o importantíssimo. Muitas das vezes ele se sente um peixe fora d'água lá na academia. Tá? E o que eu estou fazendo aqui? Tem um monte de gente sarada, tem um monte de bombado, um monte de mulher bonita, gostosa, os homens aqui fortes. Mas o que eu estou fazendo aqui? Ele não entende. Então eu preciso de pegar aquele paciente, ele vem, cara, vamos entrar com alguma estratégia que seja hormonal, que seja de medicamento, que seja, eu vou bolando os protocolos para justamente eu e minha equipe a gente conseguir
avaliar e monitorar esse paciente melhor, e aí quando ele chega de repente com 30, 60 dias que ele perdeu 10, 15% do peso dele, ele se estimula. Então, os meus índices de resultados positivos são justamente nesses pacientes que perdem peso num curto espaço de tempo mais rápido, e aí depois ele se estimula e a gente continua. Agora você vai para musculação, agora você vai para isso, vai para aquilo. E quando você vai ver, vários exemplos de paciente, 1, 2 anos depois ele está outra pessoa. Mesmo que ele chegou num certo momento ali que, por exemplo, saiu ali dos 130, chegou nos 95, está um pouco mais flácido, um pouco ali com musculatura, mas a gente começa a trabalhar essa parte da musculatura, e ele se mantém 1 ano, 2 anos depois com os mesmos 95 quilos, mas outra composição corporal. Idealmente que a gente consiga acompanhar e esse paciente continue comigo por um bom tempo. Mas não só porque eu quero que ele esteja ali comigo. Vai chegar um momento de repente falar assim, cara, você está de alta, mas é questão do aprendizado que ele tem que levar para a vida dele. O aprendizado de saber que ele se alimentou, que ele comeu muito ali errado e tal, mas que ele vai ter a compensação, aquele resultado de saber que, poxa, eu errei pra caramba para chegar até aqui agora eu vou ter que dar o outro, cara, eu quero de você, eu falo para ele, eu quero de você 30, 60 dias sem beber, sem de repente fazer essa orgia gastronômica aí, tá? E a gente vai ajustando, e você sabe que quando você for começando a chegar nos seus objetivos, você vai ter o seu momento de ir lá tomar sua cerveja, de ir lá comer seus petiscos e tal, mas você já sabe também, de certa forma, compensar. Então é isso, Júnior. Vai depender de pessoa a pessoa, do objetivo de cada um. Eu vou estar sempre tentando resolver a queixa principal do paciente, que ele chega ali para mim procurando, quero emagrecer, quero melhorar meu sono, quero melhorar a minha libido, enfim. E a partir daí, a gente vai ajustando e vai acompanhando. Cada caso é um caso, obviamente. Você chega, Joana, você quer otimizar, a gente vai de repente fazer alguma coisa inicial, algum protocolo, melhor dizendo, inicial, para ajustar, chegar na sua queixa, mas depois eu falo assim, Joana, eu vou te ver aqui 2 vezes por ano, sei lá, 1 vez no ano, enfim, só para a gente estar ajustando e te mantendo ótima. Bom. No seu consultório, tem psicólogo que acompanha? Ou você indica alguém? Ou você não mistura as coisas? Não, eu indico, eu gosto de indicar. Normalmente, na minha equipe, neste momento, tá? Eu já vou querer ter uma psicóloga também junto com a minha equipe, mas nesse momento, eu, minha nutricionista e enfermeira somos a equipe, vamos dizer assim, técnica, né? De profissional da saúde. Aí tem todos os bastidores aí, também dessa parte de administração, que é a Raíssa que domina essa parte aí, e enfim, secretária, tudo isso, mas essa parte técnica somos nós 3, tá? Quando tem necessidade, muitas das vezes tem, realmente é indicação para fazer esse acompanhamento psicológico também, que é importantíssimo. Então, como vocês estão vendo, a conversa com o Michel ela vai fluindo, né? Uma pessoa maravilhosa e cheia de conteúdo. Mas hoje eu trouxe vocês aqui para ouvir um pouquinho também sobre as mamães que tiveram filhos. Essa confusão que acontece na cabeça das mães após a chegada dos filhos em relação à vida sexual delas. Porque, Michel, a gente sabe que a relação sexual no casal ela é um dos pilares do relacionamento. Então, isso precisa estar em equilíbrio, precisa ser sustentado. Eu já fiz uma entrevista com uma psicóloga aqui, a Karina Torresani, e ela falou um pouquinho da parte psicológica. Mas vamos falar um pouquinho da parte fisiológica. Quando que o organismo da mulher começa a voltar ao normal após a chegada dos filhos? Joana, essa pergunta é até um pouquinho complexa, tá? Mas vamos lá. Teoricamente, a gente tem em torno aí de uns 90 dias para que essa mulher comece a recuperar aí os seus níveis hormonais pré-gestação, tá? E a sua libido, que é o desejo sexual, tá? A gente, né, diferenciando a libido é o desejo sexual, diferente da gente da performance sexual, mas o desejo sexual. Mas eu falo para você que é muito teoricamente, a minha prática é totalmente diferente disso. A gente vai ver que de repente a mulher começa a recuperar a sua libido, seu desejo sexual, depois que ela começa realmente a desmamar ali o bebê, ou já está desmamado, tá? E muitas das vezes a gente vai ver que na prática demora pelo menos em torno de 1 ano para isso começar a acontecer, e pego vários casos no consultório que às vezes 1, 2 anos, 3 anos depois a mulher não recuperou os níveis de desejo sexual dela pré
gestação, tá? Isso acontece porque a gente tem muitas alterações ali hormonais, eu estou falando aqui da parte de hormônio, né? Nessa parte de gestação e pós-gestação, tá? Então a gente sabe que o bebê ele está ali mamando, ele está estimulando o tempo inteiro, por exemplo, a prolactina, porque quando ele está fazendo a mamada, a gente está fazendo picos ali de prolactina o tempo inteiro, e esses picos de prolactina atrapalham, por exemplo, a ovulação, atrapalham a questão dos hormônios, né? Outros hormônios são importantíssimos para a mulher, por exemplo, estrogênio e progesterona. Pós-parto estão bem baixos. Aí mesmo a mulher tendo desejo sexual, o que acontece, Joana? A baixa de estrogênio faz com que logo no pós-parto possa acontecer ressecamento vaginal, possa acontecer atrofia da vagina. Isso dificulta a relação, porque na hora da penetração, por exemplo, pode causar dor. Aí entra mais um problema do pós-parto aí. A mulher já não tem tanto desejo sexual e ela sabe que se por um acaso ela for para a penetração, ela vai sentir dor, tá? Então, isso pode realmente... Cortou aí, para dar um cortezinho básico. É porque eu me perdi, eu não sabia mais pergunta que eu ia fazer. A gente fala, tá? Deixa eu te falar, e agora? Vai mudar o tema do negócio, né? Não, o bicho já foi, já meti uma libido lá, e naquele na sexta justamente pra ficar, entendeu? Ele já respondeu as três perguntas. Tudo bem, todas as perguntas são respondidas, ok, galera? Ok. Agora você encerra. Não, calma aí, o tema é sexualidade. Foi feita uma pergunta, na primeira ele respondeu as três, então tá, vai. Continua falando aí da penetração. Tava indo embora. Não sai da penetração, não! Segue o fluxo. Então, como a gente vinha falando, foi fora. Como é que nós... Sim. Você tava olhando pra câmera, continua. Na mesma posição. A gente sabe que tem ali no pós-parto a baixa dos níveis metabólicos, por exemplo, estrogênio, progesterona, que são importantíssimos para a mulher. Então, por exemplo, a baixa do estrogênio ali no pós-parto, a gente sabe que ocorre o quê, Joana? A atrofia da vagina, ocorre o ressecamento vaginal, então quando tem a penetração a mulher sente dor, e aí entra mais um problema na questão da libido, ela já não está com muito interesse e quando vai ali, por exemplo, a penetração, ela sabe que vai doer. Então entra um outro fator aí psicológico importante para atrapalhar nessa questão da libido, mas normalmente por volta de uns 6 meses, teoricamente, já deveria estar voltando ao normal. O bebê já vai estar deixando aquela amamentação exclusiva, começar a se alimentar melhor e com os outros, com a comida mais parecida com a comida ali da família, tá? E isso vai fazer com que a mulher comece a recuperar alguns níveis hormonais ali e até comece, de repente, a menstruar já naquele momento. Só que o problema da libido é o seguinte, Joana, que é muito mais do que a parte hormonal, a gente sabe disso muito bem. Eu falo que a parte hormonal é uns 50%, mas a gente sabe que tem pelo menos os outros 50% aí, 50%, melhor dizendo aí, que é a questão de como tá a relação dela com o marido, como é que tá a questão dos cuidados com o filho, como é que tá essa questão dela do bem-estar mesmo psicológico, porque você pensa assim, que naquele momento pós-parto, ela está com tanto trabalho, com tanta coisa para ser feita, que a última coisa que ela vai pensar na vida é em sexo. E outra coisa, Michel, quando você falou que um dos pilares da nossa vida é o sono, aí também entra esse grande problema, porque a mulher, nesses 6 primeiros meses, ela não dorme. Então, de fato, ok, a relação sexual vai ficar em segundo, terceiro, quarto plano. Mas beleza, chegou aos 6 meses após o pós-parto. Essa curva tende a mudar. Isso tende a começar a mudar. A mãe tende a começar a perceber, eu sei porque eu tenho 2 filhos, que, por 6 meses o meu marido ficou em segundo plano, a casa, os afazeres, o trabalho. E o bebê ficou em primeiro plano. Só que um dos pilares do relacionamento é a vida sexual. Então, a mulher ela tem que começar a voltar o olhar para ela. Mas se isso não acontecer, pode ser que o hormônio não esteja em equilíbrio. E aí você vai consultar com o Dr. Michel, vai fazer os seus exames e vai ver que tem algo realmente que está muito baixo ou muito alto. Que seja vitamina D ou os próprios hormônios diretamente falando que estão em desequilíbrio. Onde entra a suplementação, Michel? Porque você sabe, eu já conversei com você sobre isso, quando eu te liguei e falei, Michel, preciso conversar com você que minha testosterona está muito baixa.
Michel, eu não quero suplementar nada. Eu sou contra, eu tenho preconceito, eu não quero suplementar. E aí você já falou, Joana, às vezes é necessário. Então vamos lá, Michel, quando isso é necessário? E vamos quebrar esse tabu, vamos quebrar tabus quanto a essa suplementação que as mulheres resistem em fazer. Primeiro que ela vai chegar lá no meu consultório, eu já vou falar logo, eu não sou nem um bruxo, não sou um mago, não. Eu não sou nem um bruxo, não sou um mago, não. Mas dificilmente ela não vai sair de lá convencida, tá? Dificilmente, tá? Mas olha só, eu sou bom no papo, né? Tem pergunta pra Raíssa aí depois. Mas dificilmente ela não vai sair convencida, porque eu explico a importância dos hormônios. Sem hormônio não existe vida. Os hormônios regem todas as nossas funções corporais. Eles são sinalizadores corporais, tá? Então eles regem como que você vai crescer sua massa muscular, como vai estar sua libido, como vai estar sua imunidade. Hormônios são os verdadeiros responsáveis por toda a nossa resposta endócrino-metabólica. Então, sem eles, eu já falei aqui que não existe vida. Então, vamos lá. Qual é o medo do hormônio? Muitas das vezes, o maior medo do hormônio, o maior mito aí dos últimos 40, 50 anos da medicina foi falando que o hormônio dá câncer. Sim. De que hormônio estamos falando, Joana? A gente tem que separar isso. Que hormônio nós estamos falando? Estamos falando daquele anticoncepcional que você toma para não engravidar? Tá? Tudo bem. Aí pode ser que ele realmente aumente em até 40% o risco de câncer de mama. Mas esse hormônio, ele não é o nosso hormônio. Quando eu falo de hormônio, eu estou falando dos hormônios que têm a estrutura molecular dos nossos hormônios. Vamos lá, Joana, para explicar isso mais tranquilo, mais mastigado aqui. A gente tem o hormônio e o hormônio ele tem que encaixar no receptor, ok? Então vamos lá, nossa testosterona encaixa no receptor, nossa progesterona, estradiol encaixa no receptor. Aí você vai lá, pega um hormônio que é do xixi da égua, não estou brincando, foi retirado do xixi da égua e foi feito como forma de anticoncepcional, ele vai encaixar no nosso receptor, mas ele vai encaixar assim. Então, ele já não encaixa normalmente. Aí ele faz aquela bagunça metabólica hormonal que eu canso de ver lá no consultório dia após dia. Isso sim vai aumentar a inflamação, vai aumentar o risco de trombose, de infarto, de AVC, de câncer. Agora, os hormônios base, bioidênticos, que hoje em dia já temos tecnologia, nós fazemos isso, é o contrário. Porque você tem que entender o seguinte, como que o hormônio da câncer se afasta da população que mais tem câncer são justamente as pessoas depois dos 60 anos de idade, que justamente tem menos hormônios. E as pessoas mais jovens, 15, 20, 25 anos, são os que menos têm câncer e estão com os hormônios teoricamente bombando. Tá? Claro que a gente vê pessoas jovens com câncer também, mas eu estou falando a maioria da população. Então, de cara eu já falo, hormônios não dão câncer, pelo contrário, eles são os protetores contra câncer. E aí você chega lá para mim, quero melhorar. Se eu olhar para você, eu vou ver os seus níveis ali hormonais nos exames, mas eu vou ver como é que está a sua queixa. Michel, caramba, eu pergunto, eu sempre pontuo, Joana, de 0 a 10. Quanto que é seu desejo sexual, sua libido? Cara, muitas das vezes é 2, 3, pelo amor de Deus. Se a gente não ajustar isso daí, não suplementar, o casamento vai embora. Você entende? Então, muitas das vezes, a gente mexer com esses hormônios sexuais, eu falo sexuais entre aspas, porque a gente sabe que não é só na parte sexual que eles atuam no nosso corpo inteiro, vamos dizer assim, mas se a gente mexe aí com testosterona, progesterona, estrogênio, são os hormônios entre aspas sexuais, mas a gente sabe que se eu não ajustar o hormônio do sono, se eu não ajustar os hormônios da tireoide, se eu não ajustar o cortisol, se eu não ajustar aí os níveis de ferro, por exemplo, da mulher, ela não vai querer saber de sexo. Por quê? O nosso corpo ele é inteligente. Primeiro ele quer sobreviver, tá bom? Então, assim, claro que o sexo é importante, inclusive, para sobrevivência, para perpetuação da nossa espécie, ok? Mas nosso corpo é inteligente. Primeiro eu quero sobreviver, eu quero ter energia para sobreviver. Nossa, eu não tenho energia, melhor dizendo, para sobreviver. Eu não tenho energia para andar, para comer direito, para cuidar dos meus filhos. Eu vou lá ter energia para pensar em sexo? Então, se a gente não melhorar essa energia dessa pessoa, muitas das vezes nem mexe com testosterona, com progesterona, com nada disso, e só regula toda essa parte que eu te falei antes, de tireoide, de vitaminas e minerais, de cortisol, e você vai ver que a mulher já começa a pensar em sexo.
E volta aquele assunto sobre a roda da vida e o equilíbrio, né? Porque quem é da área de saúde e já estudou alguma vez na vida fisiologia, entende que é um encaixe, né? Os hormônios, por isso tantos exames que são solicitados. Por isso que quando um hormônio está em desequilíbrio, provavelmente outros em volta também estarão, porque é um equilíbrio. O nosso corpo é uma máquina perfeita, né? Ela funciona de forma... a roda tá girando. Sim. E aí quando um hormônio tá falho, aquela roda começa a capengar. Eu sempre falo isso. Então por isso que muitas pacientes que chegam no meu consultório obesas, na grande maioria, elas queixam da libido. Porque por mais que aqueles exames básicos que o clínico geral pediu, sopra, né, anualmente, beleza, tá colesterol, triglicerídeo, tá, tô bem, tô gordinha, mas eu tô bem. Mas aí elas se queixam da libido. Aí eu falo, não, aí agora você vai ter que procurar uma outra visão de um outro médico para colocar isso em ordem, porque pode ser que os seus exames básicos, o hemograma, glicose, você não tem diabetes, tá em equilíbrio, mas tem muita coisa por trás. Sim. E é uma roda, sim, tem que girar, sim, porque senão um dos sinais é a libido. Mas tem muita coisa ali por trás que pode... Aliás, o próprio câncer, às vezes, o próprio câncer de mama, o próprio câncer no útero, pode ter... Por isso que você solicita exame de imagem, e eu até questionei, Michel, eu não queria fazer esse exame, aqui em Santa Teresa não tem para oferecer, vou ter que ir para Vitória. Mas exatamente por isso, e aí minha ficha caiu, porque você pede exame de imagem, porque é tão necessário quanto o exame de sangue, porque a roda tem que girar. Mas, Michel, vamos fechar com uma coisa bem legal agora? Por favor, nos dê dicas para essas mães que já passaram desses 6 meses, desse prazo aí, dê dicas para elas de como elas podem estar melhorando a qualidade de vida da relação sexual entre ela e o marido. Eu vou começar com as dicas voltando à nossa introdução lá, para a gente concluir bem, ok? Então, assim, temos que ajustar os pilares da vida saudável. Então, primeiro, mulheres, vocês têm que ajustar a rotina da sua casa, a rotina do seu bebê, a rotina de sono dele. Uma vez que você ajuste a sua rotina de sono e preferencialmente que coloque os meninos para dormir cedo, esquece esse negócio de botar ele para dormir 10, 11 horas da noite, é para dormir ele até umas 19 horas, para que ele possa ter o ciclo dele, sono, vigília, correto? E para que a família também possa estar bem. E aí, por exemplo, das 19 até as 22 ou 23, quando você e seu esposo vão dormir, poxa, vocês têm 3, 4 horas aí para tomar um vinho, para poder assistir um filme, para apimentarem a relação, porque isso é importantíssimo. Tá bom? Então a gente tem que ajustar essa questão do sono. O sono é fundamental para quê? Para que a gente tenha energia para que possamos pensar em sexo, tá? Então, atividade física, outro ponto importante, começa a introduzir, se já não estiver fazendo, melhor dizendo, começa a introduzir aí uma caminhada, uma musculação, tá? Importantíssimo. Ajuste na dieta para melhorar, você nutrindo o seu corpo melhor, o seu corpo começa a se organizar. O que Joana falou, nosso corpo é uma máquina. A gente tem que aprender a não bagunçá-lo. Se a gente ajusta, não bagunça muito ele, ele vai saber se ajustar. Se a gente conseguir abastecê-lo com coisas boas, aí que o nosso corpo vai fluir mesmo muito bem, tá? Vou deixar o ajuste de níveis metabólicos hormonais para depois, para finalizar com ele. A gente tem que ajustar os níveis inflamatórios, melhorando a nossa composição corporal, alimentação, sono, a gente ajusta os nossos níveis metabólicos e hormonais. Controle e gerenciamento do estresse, por favor, 5 minutinhos por dia que você fizer uma meditação ali, a princípio, né, já vai te ajudar demais. Finalizando aqui a questão de níveis metabólicos e hormonais, porque aí você vai recorrer ao Dr. Michel. Então vamos lá, tá, mulherada? Precisando, não dê bobeira, vamos lá, procure, já pega o contato aí meu ou da pessoa que trabalha nessa parte metabólica hormonal, corra atrás e vai resolver seu problema. A vida é uma só, você precisa melhorar toda a sua questão de sexo, a gente está conversando aqui, mas todo o seu estilo de vida, toda a sua qualidade de vida, e para isso você precisa se cuidar, tem que olhar para você mesmo. Autoestima é super, hiper, mega importante, estética também é super, hiper, mega importante. Por favor, não esqueça de você. Obrigada, Michel, mais uma vez por você estar batendo esse papo comigo e agora com as nossas colegas.
Obrigada, Michel, por passar essas dicas, porque você tocou num ponto muito importante, mesmo que agora fechando, sobre a rotina, sobre nossos hábitos de vida. Eu sempre falo isso nas redes sociais. Vamos sair do sofá, vamos parar de ser medíocres, vamos pegar o boi pelo chifre, vamos para academia, vamos fazer sim uma reeducação alimentar, vamos procurar um nutricionista. E uma vez uma colega falou assim, eu falei, eu não consigo fazer dieta, eu não consigo fazer atividade física porque as crianças me cansam. Desculpas sempre a gente vai ter, foi isso que ela me falou. Pega o telefone e liga para o nutrólogo, pega o telefone e liga para o nutricionista, e foi o que eu fiz no exato momento. Por isso é importante, Michel, a gente se socializar, a gente ter amigos, a gente ter qualidade de vida, a gente ir para academia para conversar com pessoas que estão com o mesmo pensamento que o nosso, de viver, de ter o gosto pela vida, de ter energia. Vamos parar de ser sedentários, vamos parar de desculpinha, vamos parar de achar que, porque eu não tenho dinheiro, porque a rua, a caminhada é de graça. A gente vive reclamando, a gente vive colocando coisa ruim para dentro da gente, sendo que a vida tá aí linda, maravilhosa, e temos recursos, temos médicos hoje qualificados para ajudar a gente. Não tenho condição financeira de pagar uma consulta, de fazer tantos exames. Ok, mas você tem condição de sair do sofá, parar de reclamar e se movimentar, né, Michel? Porque a realidade também é nua e crua, né? A gente sabe que nem todo mundo tem condição de pagar uma consulta para o nutrólogo. Mas a gente também fica usando isso como desculpa. Sim. Porque um celular caro a pessoa tem, mas um médico ela não pode pagar. Então assim, a gente tem que parar de arrumar desculpa, porque se for prioridade na sua vida perder peso, se o sexo com o seu marido for uma prioridade, e só o nutrólogo, endócrino, nutricionista, que seja, puder resolver o seu problema, você precisa se organizar. Porque se a gente não tiver organização na nossa vida, a gente não vai conseguir pagar um médico mesmo, não. É isso aí. Perfeito. Se você, parar de gastar com besteiras e botar isso como prioridade, eu só vou poder ir no nutrólogo daqui 6 meses. Ok, enquanto isso, minha querida, você precisa caminhar e precisa começar a cuidar da alimentação. E outra coisa, Michel, que você tocou no ponto, é colocar o filho para dormir, é ter rotina com a criança. Porque eu vejo aquelas mães que chegam no laboratório desesperadas de cansadas, desesperadas porque não conseguem ter relação com o marido. Mas, poxa, não tem uma rotina com o filho, não coloca limite pro filho. Ela não cuida da alimentação dela, quem dirá da do filho. Sim. Então, assim, vai virando uma bola de neve, né, Michel? Obrigada mais uma vez. Eu vou colocar o seu contato aqui para as pessoas estarem procurando ajuda, sim. Ligar e marcar, nem que seja, porque eu sei que a agenda é lotada, nem que seja para daqui 6 meses. E aí ela vai se organizando. Sim. Obrigada pelas dicas, tá? Essas mulheres precisam, sim, de clareza. E por isso que a gente está colocando aqui no canal. Pessoal, dê o joinha, curta, compartilhe, se inscreva no canal, coloque sugestões para novos temas para a gente trazer o Michel aqui de novo. Obrigada.